mas deveria ter começado, pelo menos. Não, demora um pouquinho. Ah. Aí, foi. Então, boa noite, turma. Estamos aqui na aula de números na educação básica do dia 9 de fevereiro de 2021. E hoje vamos ter o segundo seminário, cujo tema são os números racionais. Então, eu já passo a palavra para o grupo responsável pelo seminário e agradeço aí a participação. Obrigada, gente. Com vocês. Beleza, Jussara. Vou apresentar a tela aqui, viu? Que a gente vai passar aqui um pouco do material que a gente preparou. Aqui. Todo mundo conseguindo ver tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui responsáveis pelo seminário 2, seminário que diz respeito a números racionais. Através do estudo dos artigos, nosso grupo é formado pelo Bernardo, Diego, Fábio Henrique, eu que sou o Gabriel, Guilherme Mendonça, Gustavo Palmeira, Lucas Bretz e a Rebeca. Através do estudo do material básico que nos foi dado, o grupo entrou em acordo que a gente achou o primeiro artigo mais interessante, bem mais interessante do que o segundo artigo que foi colocado, por isso nós vamos nos basear nosso diálogo maioritariamente na parte de respeito às personalidades do número racional e vamos utilizar alguns contextos que eles nos dão para fazer algumas perguntas, algumas indagações sobre a sala de aula, sobre como atuar em sala de aula, sobre como intervir em termos de números racionais na sala de aula. Então, primeiro, não veio tanta gente aqui assistir a aula, mas a gente tinha planejado aqui um diálogo sobre o que são números racionais. Então, essa hora aí eu convido o meu grupo, o pessoal que veio assistir o nosso trabalho também, até você mesmo, Jussara, a debater o que são números racionais, falando, mas não tentando esquecer aí que vocês já leram os artigos, falando qual a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em números racionais. Como que eu tentaria explicar para alguém o que é um número racional, quais são as demonstrações, o que eu consigo exemplificar no mundo com números racionais. Alguém quer começar? E aí, pessoal? Pode falar? Alguém tinha começado aí? Boa noite, meu nome é Júlia, né? Boa noite, Júlia. Então, assim, se você levar assim para o contexto, né? Eu não li ainda os textos e tudo mais, eu tenho aquela visão que foi até a forma que eu aprendi, que é um número racional, A sobre B, onde B é diferente de zero. Basicamente, é essa concepção de racional que eu tenho, porque foi assim que eu fui ensinada, né? Sim. E aí tem os exemplos, são aqueles exemplos mais bobos, que é tipo assim, que eu sempre levei para o lado mais visual, que é o que para mim facilita mais. Então, por exemplo, pegar uma pizza e dividir as fatias de pizza, quantas balas para quantas pessoas, são exemplos mais assim, mais visuais, que para mim facilita muito. Completamente válido. Joubert? Boa noite, gente. Boa noite. Eu lembro que quando eu era pequeno e foi introduzida essa ideia, eu lembro que eu aprendi que números racionais são números que eu consigo escrever em formato de fração. Foi essa frase que eu lembro até hoje que eu aprendi. São números que eu consigo pegar e transformar como uma fração. Entendeu? E aí os exemplos clássicos são esses, igual a Júlia falou, né? Da pizza. A pizza é clássica, né? Isso aí faz muita parte de muita gente, né? Sim. Da pizza. Eu lembro também que quando era pequeno, a pessoa pegava a folha, dividia, dobrava em vários pedaços e aí pedia para colorir as folhas. Então, são exemplos que dá para poder passar para frente. Mas a ideia principal, quando você não sabe o conceito formal, que eu acho assim,
essa ideia de números que consigam representar ele no formato de uma fração é super válido, entendeu? Sim. Gustavo, eu já te dou uma palavra, só um adendo aí na fala do Joubert. É interessante que quando a gente começou a ter essa matéria, né, essa foi a definição que eu passei para a Jussara em aula também, não sei se ela vai lembrar, e ela me corrigiu também, eu corrigi uma coisa que eu também acho interessante. Importante lembrar para essa coisa aí, que apesar de definição não ser absolutamente correta, tem que lembrar que como uma fração de números inteiros, o que é importante de se lembrar, e, é claro, as restrições, como divisor não pode ser zero, e tudo aquilo que vai dar aquele um pouquinho de rigor matemático, viu? Gustavinho, fala aí, pode falar aí. E aí, boa noite, gente. Eu sou o Gustavo, também sou integrante do grupo. Eu fiquei responsável pela parte do fórum, né, ali nos bastidores, pelas discussões, mas também estou aqui na apresentação. E a minha definição assim, mais básica de números racionais, assim, quando eu era bem novo, eram dos famosos números quebrados, né, aqueles que não eram inteiros. E eu acho que o maior exemplo que eu tive, né, na minha infância, e assim, até hoje eu posso dar para os outros, é com dinheiro, que é uma coisa que a gente usa assim, todos os dias, né, praticamente, e com troco, números inteiros e tal, então, números não inteiros e etc. Então, acho que é um bom exemplo também da gente ensinar números racionais usando dinheiro, até para as pessoas, para as crianças, das fases iniciais da educação. Isso. É interessante lembrar também que, pensando por essa lógica de números quebrados, você pode acabar caindo na armadilha, né? Porque isso também pode englobar os irracionais. Então, Não, sim, com tem que certeza. tomar cuidado para tratar isso também, mas é uma definição válida também, ainda mais eu falo da assim, forma que a gente aprendeu. Definição mais inicial de todos, assim, quando eu aprendi, Sim. antes de qualquer Não, sim. né? Eu concordo com você, concordo com você pra caramba nesse ponto aí. Só que dizer, tipo, quando a gente, como professor, tem que ter esse zelo também, né, na hora de passar, tomar cuidado para lembrar dos números irracionais. Jovem, pode. Você comentou o negócio do Gustavo aí, né? Assim como você falou que a pessoa te corrigiu e você acrescentou na minha fala, né? Claro. Assim como a do Gustavo, acho super legal isso, sabe? Também. É legal que a matemática acaba sendo uma construção, entendeu? Acho que muitas vezes você introduz um assunto, aí vai construindo as outras coisas, as outras restrições, entendeu? Consegue representar em formato de fração. Aí depois você constrói essa ideia, você constrói. Ó, tem a restrição do denominador, não pode ser zero. Aí você vai construindo a ideia até se chegar na coisa mais formal, mas sem aquela formal. P dividido por Q, inteiros, tal, que, blá, blá, blá. Entendeu? Você acaba chegando aí sem essa coisa formal. É como se fosse igual a palestrante da última aula lá, que eu esqueci o nome dela agora, que ela fez justamente isso com o algoritmo. Ela chega no algoritmo construindo as ideias, entendeu? Eu acho que gira em torno disso. Você chega no conceito formal de números racionais depois que você vai construindo as ideias. Sim, né? Eu acho bacana fazer isso também nas minhas aulas com outros conjuntos numéricos, até chegar nos racionais, né? Você vai tratando as propriedades de cada uma. Jussara, o que você traz para nossa conversa aqui? Tanto a fala do Joubert quanto do Gustavo, elas me levam direto a uma outra pergunta, né? Quando a gente fala assim, número racional é um número que pode ser escrito como fração. Mas o que é fração? Eu falo, né? O número racional é um número que é quebrado. Mas o que é um número quebrado? Né? Então, todas essas concepções que vocês dois apresentaram, elas partem do pressuposto que a gente conhece essa outra coisa, né? A gente conhece fração, a gente conhece número racional. Então, a gente está trocando uma definição por outra. Claro. Mas é parte do objetivo dessa conversa aqui, porque eu queria ouvir justamente alguns conceitos bem crus de números racionais mesmo, né? E eu acho bacana essa análise que você fez, porque eu, por exemplo, já tive alunos que tinham essa ideia de número racional é todo número que eu consigo escrever como fração. Aí, quando ele ia aprender sobre números irracionais, ele acreditava que número irracional você absolutamente não conseguiria escrever ele como uma fração. E aí eu tinha que demonstrar que esse não é o caso, né? Por exemplo, eu mostrar para ele π sobre 2. É uma fração, porém é um número irracional. Então, realmente, eu entendo muito o seu ponto, mas a gente está buscando aqui realmente um diálogo para passar sobre isso, essas definições mais cruas aí, para a gente conseguir tratar com mais rigor agora durante o seminário, a partir do que a gente vai apresentar melhor que a gente estudou sobre números racionais. A minha ideia nem era corrigir vocês, não. Claro. É só aumentar, alimentar a discussão. Tá? Não, sim, eu achei essa fala muito legal. Justamente me fez lembrar desse caso do meu aluno que eu contei.
E eu também acho que acrescenta, a gente tem que pensar isso o tempo inteiro, né, como educador, onde é que a gente pode estar deixando uma falha aqui no que a gente está ensinando, né? Eu acho isso interessantíssimo, e como que a gente acaba corrigindo isso. Eu acho que isso acrescenta muito, sim. Então, depois desse diálogo aí, muita gente teve a oportunidade de se manifestar, a gente teve algumas ideias bacanas. Vamos tentar definir, então, o que são números racionais de dois pontos de vista, né? Primeiro, vamos dar a definição formal deles, que é inclusive a definição utilizada no artigo, né, inicialmente, antes de começar a tratar nas personalidades, que é o conjunto dos racionais. Definição: racionais é o conjunto de qualquer número x, da forma que x é a dividido por b. A e b são números inteiros, né, aquilo que a gente até falou um pouquinho atrás aqui na nossa conversa, de forma que b é diferente de zero. Ok? Então, essa é uma definição formal. Só que isso não é atraente, né? Nós estamos aqui buscando formas de lecionar na escola básica. Isso daqui já requer um certo requer um certo nível teórico do aluno, né? Até o que a Jussara acabou de falar. Isso aqui não, e além de precisar de um certo nível teórico, já não é nada imediatamente atraente, né? Não é uma forma mais lúdica, não é muito didático. Então, o que esse trabalho, eu acho que ele se propôs a fazer, ao estudar as personalidades de números racionais, foi justamente pegar um caso de estudo e falar: vou tentar encaixar nessas personalidades todos os contextos em que os números racionais podem ser compreendidos. Depois que eu encaixar todos os contextos em que os números racionais podem ser compreendidos, nós vamos ver como matematicamente esses contextos se encaixam nas diversas aplicabilidades de números racionais, né? Para demonstrar isso, demonstrar parte disso, né, ele usou a relação entre significado matemático e aplicacional, que é essa figura que não se encaixa necessariamente somente para números racionais, né, para tentar traduzir um pouco como que um objeto físico é interpretado matematicamente, né? Ele tem esse diagramazinho aqui, onde o objeto físico é escrito com símbolo matemático, que a partir disso vai passar para construir um construto matemático. Eu não vou aprofundar muito nisso daqui, não. É só um recurso visual que o autor do artigo utilizou, a gente achou interessante, né? Para entender essa ideia de como a gente traz algo do cotidiano para a teoria. E, como está escrito aqui no slide, né, fala que muitas situações do mundo real exigem o conhecimento de números racionais. Mesmo que isso não seja algo que seja fixado na pessoa, existem conhecimentos do cotidiano que vão exigir um estudo, não um estudo, né, uma base sobre números racionais, e nós vamos aqui, e as personalidades vão ser atraídas justamente dessas situações do cotidiano. Então, vamos falar quais são as personalidades dos números racionais que foram a área de estudo aí desse artigo. Nós temos a personalidade do ponto racional, quociente, fração, operador, razão e proporcionalidade. E nós vamos entrar mais em detalhe aí sobre o que cada uma delas significa. Acabei de reparar aqui que talvez a nossa apresentação não fique tão longa quanto a gente planejava, porque a gente planejava um diálogo com mais gente na turma, né? A gente podia ter casos mais diversos sobre números racionais, que a gente gostaria muito de relacionar as ideias de todo mundo com diferentes personalidades, mas teve algumas aí que se encaixaram e vamos colocar elas aí. Então, a primeira personalidade do ponto racional. Personalidade do ponto racional, colocando em termos bem leigos, é quando a gente vai definir que um número racional A sobre B vai representar um certo ponto numa reta, certo? Então, por exemplo, entre 0 e 1, existem infinitos pontos, né? Lembra até aquele filme Culpa das Estrelas, que faz umas análises dessas. Existem infinitos pontos, né? Para estes pontos, podemos definir um número racional, que vamos poder sempre definir um lugar na reta aí que vai estar ocupando uma certa distância entre quaisquer números inteiros numa reta real. Tranquilo? Daqui a gente pode partir. Temos aqui um exemplo de ponto racional, né? Que é como a gente localizaria os números 2/3, 7/5 e menos 3 sobre 10. Igual a Sara falou, isso daqui às vezes seria assumindo que o aluno já sabe o que é uma fração, né? É um ponto em que a gente está utilizando no trabalho, que foi utilizado no artigo também. Então, acho que não cai para o momento explicar definidamente certinho aí o que é uma fração ou não. Vamos cair no conceito de
do conjunto numérico dos números racionais, assumindo que já explicamos o que são frações direitinho. Então, temos um exemplo utilizado no artigo também, onde a gente tentaria localizar numa reta aqui, que está avançando de um número inteiro em um número inteiro, tentar localizar os números 2/3, 7/5 e menos 3/10, que são os casos aqui do desenho. Tranquilo? Personalidade quociente. Quociente nos diz respeito quando o número de objetos precisa ser repartido para um certo número de grupos, que é o exemplo da pizza, né? Que inclusive é o exemplo que a gente usou aqui no slide, que é o mais comum. É a pizza que já tem esse recurso aí da divisão, então todo mundo tem muita facilidade em assimilar ela, consegue enxergar a pizza como um inteiro e consegue enxergar que vai dividir ela para um certo grupo de pessoas. Então é isso que define a personalidade do quociente, essa divisão para grupos aí, a personalidade de números racionais que trabalha como divisores. O exemplo do quociente que a gente usou é justamente o exemplo da pizza, né? Como a gente teve mais cedo no nosso diálogo. E daqui a gente consegue seguir. Personalidade da fração. Essa daqui, eu vou até mostrar no nosso vídeo referência daqui a pouco, como essa personalidade aqui, ela pode acabar tangenciando um pouco da personalidade quociente, né? Como é que eu vou separar essa coisa da personalidade, a personalidade fração e a personalidade quociente? Do jeito que eu interpretei, eu acho que eu vou definir que o número racional está se encaixando na personalidade quociente quando ele diz respeito a uma divisão de alguma coisa, e a personalidade fração quando se diz respeito a algumas partes de um todo. Então, eu estou querendo, por exemplo, tirar pequenos pedaços de algum todo, não necessariamente dividi-los para grupos, mas ver quanto que é disso. Talvez até a porcentagem se encaixaria aqui, né, na personalidade fração. Eu acho que é uma conversa interessante de se ter, né? Porque é como eu estou tentando aqui tirar partes de um conjunto completo. Temos um exemplo de fração, né, com duas aplicações. Quando fala, quer cortar um tecido em pedaços de 3 metros, quer dizer que você está pegando aí o tecido por partes baseadas no tamanho das partes que você quer. Então você consegue ver que cada parte do tecido vai ser repartida em 3 metros no total, cada parte dela representará 1/5 do tecido, né? Pois 3/15 é 1/5 e conseguiríamos chegar aí no total do tamanho do tecido. O mesmo é possível de ser feito com o tanto de partes que eu quero do tecido, né? Eu quero 5 partes no total. Então, 5/15 nos daria que cada parte seria 5/15 nos daria, então, que cada parte teria fração de 1/3 aí em relação ao tecido. E foi até nomeado no artigo, né, que no caso temos a divisão partitativa e uma situação de medida também. A personalidade do operador. A personalidade do operador diz respeito a quando você está trabalhando com um número para utilizá-lo para dar valor sobre outro. Por exemplo, eu quero 2/3 de alguma outra coisa, né? Ele usa os termos encolher, esticar, reduzir ou ampliar, né? Então, essa personalidade do operador vem como exemplo aí, quando a gente quer 2/3 de um certo número. 2 vezes 1/3 de um número. Quando a gente tem aí 7/5 de um número, eu estou querendo 7 vezes 1/5 de tal número. Então, tem essa personalidade aí trabalhando mas com operações matemáticas propriamente ditas. Tranquilo? Personalidade da razão. Que a gente as últimas duas conversam muito entre si, né? Que as últimas vão ser razão e proporcionalidade. A razão diz respeito sobre... Difícil até falar sobre razão sem falar sobre proporção, né? Mas o termo que a gente utilizou para comparar é a comparação multiplicativa entre duas grandezas. Então, a gente vai definir a razão aí como a propriedade, como a personalidade dos números racionais que será utilizada para definir aí uma relação multiplicativa, essa comparação entre dois números diferentes que estão representando uma grandeza, né? Temos aqui o exemplo utilizado das jarras contém misturas de álcool e água nas razões de 3 para 5. Isso quer dizer que a quantidade de água presente nessa jarra
quer dizer, a quantidade de álcool presente nessa jarra em relação à quantidade de água é de 3/5. Para a segunda jarra, perdão, 2 jarras iguais, eu me confundi aqui, pessoal. A primeira jarra, a relação para ela, quer dizer que então para cada 7 partes de água que eu tenho 3 partes de álcool. E eu poderia fazer o mesmo aí para qualquer grandeza que eu estou querendo comparar uma em relação à outra, né? Elas são extremamente comparativas. E a proporcionalidade é dependente da personalidade da razão, né? São muito comuns. Eu queria até ter aquelas mesas digital agora, porque eu acho que quando todo mundo pensa em proporcionalidade aí, já pensa direto naquelas fraçõezinhas, todas iguais, de forma que elas resultam no mesmo K, né? Pra não ser, eu acho que todo mundo fala muito disso. Eu vou colocar uma constante K, proporção. O que essa personalidade e proporcionalidade nos fala, então? A comparação também é uma comparação multiplicativa, né, que nos diz respeito à mesma proporção. A proporção de 2/1. Uma coisa é 2 vezes maior do que a outra. Isso é representado também através de um número racional. Dado todas as personalidades apresentadas, né, com alguns exemplos que nós temos aí, temos esses pegadinha que foi colocado no artigo também, né? E eu caí na pegadinha, não sei vocês, mas eu pessoalmente caí na minha primeira leitura. E apresentado todas as personalidades, para abordar, para dar um exemplo de como abordar números racionais em sala de aula, o autor traz esse molde aqui, que a gente até tentou fazer de forma bem reduzida, né, mas devido à pouca quantidade de gente que veio na aula hoje, não dá para fazer tanto, de como que a gente pode se organizar para trabalhar números racionais numa sala de aula, então. Já que tem tantos conceitos diferentes, tem tantas formas diferentes em que eu posso analisar, mas vocês vão ver que um processo que acontece aqui, bem parecido com o que a gente fez aqui no começo da aula, né? Porque o processo sugerido é, primeiro, formar grupos e entregar uma atividade. No começo da aula, a gente convidou aí todo mundo a dar as suas próprias definições de números racionais, né? Vamos supor que essa seria uma atividade, por exemplo. Então, dado que a gente tem aí todas as definições que todo mundo já deu, a gente teve o papel do professor de mediar aqui, né? A pessoa que seria responsável teve o papel de mediar, de intervir, de corrigir o que está incorreto. E dada essa atividade aí, que no caso a gente só pediu para cada um a sua própria definição de números racionais, é um exemplo do que pode ser feito, a gente anotaria definições diferentes na lousa. É uma forma que a gente pode abordar. Ah, mas tal pessoa pensa assim, vamos anotar aqui. Eu penso assim, vamos anotar aqui. A ideia que eu tenho é essa. Poderíamos, a partir daí, seria possível realizar uma plenária, né? Onde todos discutiriam em conjunto, inclusive o professor, debatendo sobre os conceitos que foram tragos de diversas pessoas, né, de diversos grupos, corrigindo erros, que foi um papel que a gente acabou fazendo aqui também no começo da conversa. Ah, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Isso aqui funciona para números racionais, mas será que também não funciona para números irracionais? Fazer essa conversa bem aberta aí, envolvendo todos os alunos, envolvendo o professor, de forma que fique bem claro a todo mundo como essa construção de conceito foi feita. Análise dos resultados, baseado, também se encaixa no que a gente faria na plenária, e o consenso é quando todos estivessem de acordo. Então, isso funciona assim, os números racionais têm essas personalidades diferentes, eles funcionam de tal maneira, a gente consegue exemplificar aqui agora como funciona para cada situação, algumas formalidades dele, e puxando de formalidades, obviamente a gente passa para o último passo, que é a formalização. O que é a formalização é talvez o que a gente colocou ali no começo do slide, né? Definição formal é essa daqui, mas a gente aplica eles nesses contextos, utilizando as operações com frações, quocientes e as diferentes utilidades que a gente já trabalhou aqui. Diego? Diego? Alô, tá me ouvindo? Seu microfone está extremamente baixo, mano. Vou trocar de computador aqui.
Tá muito baixo ainda, velho. Tava dando pra te ouvir de boa antes. Ele falou que vai trocar de computador aí e entra. Ah, tá. Então, já puxando um gancho aqui, né? Porque a partir de agora a gente vai voltar a uma outra discussão, enquanto o Diego troca de computador, né? Que seria a parte, discussão que ele puxaria também. Ele volta aí e participa da conversa com a gente. A gente queria trazer uma abordagem sobre sobre estratégias para ensinar números racionais em formato de ensino remoto. Ah, na verdade, perdão, eu passei o slide cedo demais. Dá até tempo do Diego trocar de vídeo, porque eu tenho que passar o nosso vídeo, né? Que era um negócio que eu ia falar sobre mais cedo. Acabei pulando ele completamente, perdão, viu? A gente achou, para falar sobre propriedades numeracionais, a gente achou esse vídeo aqui, olha, que ele fala sobre frações, como vocês podem ver pelo título dele, mas eu achei ele um estudo muito interessante, né? Ele não é, às vezes não vai funcionar nem como um vídeo de apoio, mas sim como um vídeo para a gente estudar como essas personalidades se tangenciam. Então vamos ver aqui, ele é só de 2 minutos e meio. Se tiver ruim para alguém assistir, aí vocês me informam, por favor. Ô, Gabriel, você não quer passar o link para a gente? Pode Porque ser. teria que compartilhar o seu áudio também, e aí a gente só está Não pega o vendo o áudio, vídeo, não? não dá para ouvir. Perdão. Eu não sabia que não pegava o áudio também, não. Eu vou mandar o vídeo aí no chat, então. E tá aí o vídeo. Dá até um tempinho de ver aí enquanto o Diego se reconecta. Melhorou? Melhorou muito. Tá. Eu tô passando o vídeo aqui, tava trazendo a discussão enquanto você reconectava. Daqui a Uhum. pouco a gente volta ali no ponto que tava. Dá aí uns 3 minutinhos para todo mundo assistir o vídeo e a gente volta. E à medida que der tempo de todo mundo assistir aí, vocês vão avisando. Que a gente resume a apresentação.
Aí, parece que tá dando tempo de todo mundo acabar. Já vou esperar só mais um minutinho e a gente já resume. Então, esse vídeo, Jussara já deu tempo de assistir aí também? Não sei como é que tá, mas esse vídeo a gente selecionou ele achando interessante, porque... Opa! O que é interessante nesse vídeo é que ele não é necessariamente... É que ele não é um vídeo necessariamente sobre números racionais, né? Ele é criado para ser um vídeo sobre frações. Mas aí a gente vê como as diferentes personalidades dos números racionais se tangenciam, né? Porque um vídeo que foi feito originariamente para falar sobre frações, o primeiro exemplo dado no vídeo, que é o caso da menina dos bombons, que é dividir seu irmão para 4 amigas, nos relaciona com a personalidade do quociente, né? Então, a gente vê aí como inicialmente tem uma conversa maior, porque as pessoas vão enxergar ele sempre como a utilidade de fração. Sendo que só no final do vídeo, quando tem um exemplo lá dos discos do pai da menina, nós temos uma ideia mais de fração, né? Que são partes de uma coleção inteira. Tal parte de uma coleção representa discos de tal gênero musical. Então, esse vídeo, apesar de curtinho, eu achei que é bem bacana para essa discussão aí sobre como existe uma intertextualidade entre as diferentes personalidades estudadas em números racionais e como é bem fácil de se confundir, bem fácil de ver como elas se agregam, né? Voltando para onde a gente parou na apresentação, então, a gente ia trazer uma discussão aqui. O Diego já está com o microfone melhor aí, acho que agora ele pode participar melhor. Então, volta só um slide, rapidão. Pera aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir o slide aqui no meu. Beleza, pode ir. Você vai abrir no seu? Não, pode deixar aberto aí, só quero pegar meio que um gancho nos outros slides. Tipo assim, a gente viu sobre, igual o Gabriel passou aí esse vídeo, sobre frações e tudo mais. E abre uma discussão, tipo assim, sobre o que são essas personalidades, tipo assim, igual o Gustavo falou no início, que ele falou que, quando eu era pequeno, quando eu estava na escola, eu aprendi que número racional são números que não são inteiros. Ele só falou isso. E isso eu acho que engancha muito nessa parte de como o ensino matemático através da resolução de problemas. Porque a gente simplesmente, quando vai dar aula, né, a gente fala sempre a parte teórica e explica com conceitos bem tipo assim, que a criança não quer ouvir. A criança quer simplesmente saber o que é o número racional da forma mais didática possível. Pera. Tá. Eu achei legal essa parte aqui de resolver através de problema da seguinte forma. Eu acho que todo mundo já vivenciou isso, acho, na escola, quando o professor passa uma atividade em grupo. Que é... Todo mundo fica assim, legal, vamos resolver. A gente resolve aqui rapidinho e faz. Só que o que eu acho mais legal é o papel do professor nessa parte. Que ele não dá a resposta para o aluno. Ele vai lá e dá toques. Pera. Cara, saiu aqui. Tá. Aí, beleza. Só que agora, a gente tem que levar em consideração também o seguinte. Temos isso no ensino presencial. E como que a gente vai fazer isso no ensino remoto? Como que a gente vai meio que reunir os grupos num ensino que, tipo assim, você não tem aquele contato físico, não tem aquela
troca de ideias tão, de fato, presencial. Aí entra, tipo assim, vamos fazer uma chamada com, sei lá, 3, 4 alunos. Tá, mas e o papel do professor de ficar rodando pelos grupos, de ficar dando toques? Deixa eu ver. Como que seria feito? É importante pensar também num contexto da matéria dos números racionais, né? Que é uma matéria tão visual. Como que a gente traz essa discussão sobre o ensino de números racionais, especificamente, para o contexto do ensino remoto? Nós já vimos que, como ele traz várias diferentes personalidades, ele tem diversas aplicações. Então, uma discussão que a gente queria ter aqui é como que a gente pode, como professor, nesse contexto aqui que a gente foi obrigado a improvisar, trazer demonstrações visuais para os nossos alunos nesse contexto. O Guilherme, que teve prova, por exemplo, que puxou essa discussão quando a gente estava se reunindo, que ele falou que, devido às dificuldades, às coisas de quadra, ele foi dar uma aula que, para demonstrar para os alunos dele alguns conceitos de números racionais, ele usou uma forma de gelo, pegou no congelador dele uma forma de gelo e foi utilizando eles em partes para demonstrar partes como eles funcionam como frações, por exemplo. Então a gente queria trazer essa pergunta aí para vocês. É uma pergunta parecida com que a gente trouxe no fórum. Vocês veem essas dificuldades? Vocês veem algumas soluções diferentes, algumas ferramentas bacanas que podem ser utilizadas nesse contexto? E como vocês se adaptariam caso estivesse nessa posição? Você repete a ideia da forma de gelo, por gentileza? Que aqui deu uma picada aqui, não sei se foi na internet. Por favor. Para explicar, para falar, por exemplo, sobre frações. O Guilherme deu o exemplo de que ele usou uma forma de gelo. Aí ele contava, por exemplo, quais pedaços da forma que estão com gelo, né, estão cheios, quais não estão. Quanto que isso representa no total da forma. Nós vimos que números racionais, como ele vem com tantas experiências, vem com tantas personalidades diferentes, quais os desafios que a gente tem agora, já que os recursos visuais estão mais limitados, já que a gente tem uma dificuldade desse contato tátil com o aluno, alguns dos desafios que a gente pode ter nesse período. Gabriel, eu acho que o próximo slide seu tem aí essa pergunta aí. Como ensinar? Eu achei que estava nele, perdão, viu? Confundi. Assim, essa ideia da forma de gelo me lembrou uma coisa, uma coisa aqui que pode ser que até responda isso aí, né? Quando eu estava fazendo estágio, a Terezinha até pediu para a gente fazer alguma coisa no GeoGebra, né? Aí teve, eu não lembro, o aluno, ele fez essa ideia da fração. Ele fez um retângulo, dividiu, né, para representar a fração. 1/5, 7/8, aí você ia com aquele manualzinho de seguir para ver as quantidades, numerador e denominador, né? Aí ela fez uma pergunta interessante, que ela falou o seguinte: e para representar o zero, como é que a gente faria? Aí ele falou, não, a gente não coloca nada. Mas falou assim, mas a criança pode pensar assim, pô, mas como assim nada se eu tô vendo o todo ali? Tipo a forma de gelo. Por mais que você faça assim, encher a forma de gelo, aí você fala assim, e o nada? Mas a forma de gelo ainda está lá. Mas você entendeu? mas é interessante olhar isso do ponto de vista da personalidade da fração também. Parte de todos. Quantas partes deste todo está preenchido? Zero. Entendeu? É muito doideira isso. Assim, mas eu acho um exemplo super legal, porque eu acho que forma de gelo é algo que nós temos muito na nossa casa. Assim, acho que mas foi só para uma curiosidade que eu queria falar aí, que é muito legal, sabe? A Júlia também está com a mão levantada? Sim, então, uma das ideias que eu ia sugerir seria utilizar o GeoGebra mesmo, né? Que eu acho que ele é muito bom para a parte visual, né? Você tem como representar várias coisas, principalmente quando o professor entende
de como utilizar e tudo mais, tem como você trazer muita informação legal. Um outro pensamento que eu tive, que foi até que eu falei no fórum, seria um pouco de sala de aula invertida, sabe? O professor passar antes para os alunos alguns vídeos ou algum livro, texto, né, que a escola já utiliza e tudo mais. E aí, dessa forma, vai ter uma participação maior da turma e não necessariamente ele vai precisar criar grupos, porque realmente criar grupos no ensino remoto é mais difícil, né? Para a gente é difícil, imagina para as pessoas que são mais novas, para as crianças e tudo mais. E aí eu acho que a sala de aula invertida seria muito interessante para isso, porque teria uma participação maior. O professor ele ia ter um maior entendimento do que passa na cabeça dos alunos, quais que são os exemplos que eles acham que são exemplos de números racionais, né? Para ele poder fazer uma intervenção, falando, não, isso não é, ou então, não, muito legal esse posicionamento, muito legal esse exemplo, é isso mesmo. E quando a gente tem esse tipo de ensino também, os alunos aprendem com eles mesmos, né? Então, às vezes o aluno vai ter uma visão diferente daquilo que ele sempre achou, porque ele tem experiências próprias, então ele vai ter uma visão das matérias com a visão, com as experiências que ele teve. E quando ele olha um colega falando da mesma matéria, do mesmo exercício, com as experiências que ele teve, talvez isso também ajude a interpretar as coisas de uma forma diferente. Gabriel, O você tá microfone muito... desligado. É Isso. só ir falar que o Fábio e o Sado estão com as mãos levantadas aí na ordem pela ordem aqui parece que o Fábio levantou primeiro, mas temos tempo para todo mundo participar. Não, eu pensei com relação a isso, que eu acho que uma das dificuldades que a gente tem no ensino remoto hoje é você prender a atenção do aluno, né? Então, eu pensei na ideia de, à primeira vista, o aluno ter que seja apresentado ao aluno de forma teórica. E, posteriormente, pedir para que o aluno traga de casa, que seja a forma de gelo, mas que ele pense em uma ideia que possa representar esses números racionais, que possam representar essa fração. Então, isso vai trazer o aluno para a aula, vai trazer o aluno para o entendimento da matéria e vai fazer com que ele entenda realmente o que é. Ou pelo menos que ele ache que entenda, mas quando ele levar para a sala de aula e ver o que os outros alunos estão levando e ver qual é a comparação dos outros alunos, ele consiga realmente entender. Eu não sei se vai ser o que vai fazer com que ele entenda literalmente o conceito, mas querendo ou não, isso vai prender ele, que eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem hoje no ensino remoto. Bom, gente, olha, tá avisando aqui que a qualidade da minha internet está ruim. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar aí. Qualquer coisa... Tá normal, tá tranquilo. Beleza. Bom, eu ia falar uma outra coisa, mas vou primeiro comentar a fala do Fábio, porque o segundo artigo da Silva e Almoloud, eles falam da importância, no caso ali, de trazer figuras, né, para poder começar de um concreto, digamos assim, né, no ensino das frações, né, como nessa interpretação da parte toda, com a intenção de depois abstrair, né? Então, eles tem até uma fala bem lá no finalzinho. Estou procurando aqui. Então, eles apresentam várias atividades, né, baseadas em figuras, em retângulos, em retas numéricas e tal. E aí eles acreditam que essas atividades auxiliam o aluno na compreensão das regras operatórias sobre os números fracionários.
No entanto, elas não são suficientes para conceituar adequadamente os números racionais. É necessário descontextualizar as situações para que as habilidades com o cálculo se desenvolvam independentemente das representações figurais. Ou seja, a gente vai partir de situações concretas, de exemplos concretos, com figuras, etc., e a partir dali buscar alguma generalização, alguma padrão, né, para poder entender de forma mais abstrata. Então, parte do concreto, mas não fica nele, tá certo? Porque o Fábio falou em começar mais teórico. Esses autores falam exatamente o oposto, começar do concreto para depois abstrair, né? E sobre o primeiro artigo das diferentes personalidades, né, a fala da Júlia estava, né, falando como poderia trabalhar com os números racionais e tal. Eu acho que esse artigo de Yonoshiki e Alevato mostram para a gente, chamam a atenção de uma coisa que às vezes não é muito consciente para a gente. Nós, professores de matemática, entendemos todas essas personalidades como a mesma coisa. Né? Isso é tudo número racional. Eu posso escrever como uma representação decimal, eu posso interpretar como como um quociente, como uma fração. É tudo igual. Né? Inclusive, na fala do Gabriel, a gente percebe isso. Ele, como ele estava falando a mesma coisa, como é que eu vou diferenciar cada uma dessas personalidades se elas são a mesma coisa? Foi, né? foi um tema que a gente conversou bastante sobre, tentou trazer, né? Como as pessoas tangenciam bastante. Porque elas estão falando da mesma São coisa. da mesma coisa, né? Estão falando da mesma coisa, mas com uma roupagem diferente. Sim. Isso é claro para nós, professores, mas para as pessoas, para os alunos, não necessariamente. E na vida, né, na sociedade, no dia a dia, etc., os números racionais aparecem com essas diferentes personalidades. Né? Você olha, o dinheiro está lá na representação decimal. Você vai pegar uma pizza, né? Meia calabresa e meia marguerita. Aí já está na representação de fração. Então, tem essas diferentes personalidades estão presentes na nossa sociedade. As pessoas têm contato com elas, mas para elas essas coisas não são necessariamente a mesma coisa. E aí é que está o nó da situação, né? Porque o professor acha, é óbvio que é tudo igual, e para o aluno não. Então, quando as autoras chamam nossa atenção sobre essas diferentes personalidades, é para alertar a gente, olha, essas pessoas aí, os seus alunos, não necessariamente enxergam tudo como se fosse a mesma coisa. Então, é importante a gente primeiro entender, olha, quando eu falo de uma fração, ou quando eu falo de uma razão, ou seja lá o que for, entender em que contexto, com que personalidade que o aluno está falando daquilo ali. Né? Para a gente entrar nesse contexto e, olha, então aqui você está interpretando desse jeito e entender ali naquela personalidade. E mais do que entender em cada uma, eu acho importante que nós, professores, façamos transições entre personalidades, para os alunos saberem que são a mesma coisa. Porque se a gente trata a fração como uma coisa e número decimal, a expansão decimal como outra, eles nunca vão saber que são a mesma coisa. Então, a gente tem que acolher as diferenças que eles trazem, no seguinte sentido de eles conhecem diferentes personalidades. Né? Por exemplo, eu lembrei aqui, pedreiros, né? Encanador. Né? Tem uma nomenclatura de cano 3/4, cano não sei o quê. Tem uma nomenclatura de fração. Será que ele entende que isso é a mesma coisa de 50 centavos no dinheiro? Entendeu? Então, são personalidades diferentes que a mesma pessoa usa, mas ela não consegue perceber que elas são iguais. Isso é nosso papel de professor. A gente é que tem que fazer essas conexões, sem pressupor que isso é óbvio. Isso é óbvio para a gente que conhece, né? Mas a gente, como professor, tem que viabilizar essa conversa entre diferentes personalidades.
né? Por isso que a gente tem que acolher, ver como que cada aluno entende cada uma e proporcionando aí a transição entre elas. Claro, mas isso que você falou é extremamente importante mesmo, né? Visto que o foco do nosso trabalho são os números racionais, a gente pode trazer essas discussões sobre personalidades aqui, mas é importantíssimo lembrar que, igual você falou, todos dizem respeito à mesma coisa. Essas personalidades nos ajudam a interpretar diferentes pensamentos que vêm acerca dos números racionais, né? Por isso que a nossa ideia original, né? Infelizmente não tivemos tantos participantes hoje na aula. Nossa ideia original é justamente trazer esse diálogo. Vamos ver aqui, várias pessoas diferentes, vamos trazer ideias diferentes, vamos tentar demonstrar como todas essas ideias diferentes se encaixam neste contexto de números racionais. O Diego levantou a mão. Tá. Eu, tipo assim, quando o Fábio falou uma coisa que eu achei muito importante, que é como puxar a atenção do aluno para prestar atenção na aula, para participar. Eu achei também interessante como que cresceu os jogos. Os jogos, tipo assim, de modo geral, todo tipo de jogos. Eu acho que seria legal, eu acho que um jeito de ensinar remotamente seria através de jogos matemáticos focados em números racionais. Que seria. Até vi um jogo legal que é do varal. Não sei se vocês já viram. Que era tipo assim: você coloca um varal e cada aluno recebe uma ficha com um número racional. Em forma de fração, em forma de decimal, em forma de misto. E eu achei muito legal, porque você consegue fazer meio que uma reta até pela plataforma Zoom, que você dá acesso aos alunos de escrever no quadro, escrever na tela, né? E aí cada aluno recebe uma ficha e meio que participa de um jogo. E isso ganha bastante atenção dos alunos. Por quê? Porque eles vão ter que participar, eles querem participar. E meio que retoma aquilo de presencial, que eu acho que muitos alunos têm sentido falta, que é a interação entre você e seus amigos. Eu acho que tendo mesmo que pequena interação, eu acho que é uma solução para o ensino remoto, que é ligar o tédio do aluno, que é tipo assim, tem que ficar de frente a uma tela, olhando para uma tela, ouvindo um áudio, e muitas vezes não tem câmera, eu estou olhando só para a tela. E tendo esse jogo, o aluno perde aquele tédio. Então, é só essa colocação mesmo que eu queria colocar. Eu acho que seria uma solução bem interessante. Intercalar os jogos, não só com a matemática, mas eu acho que de forma geral no ensino. E é só isso mesmo. O Rafael tá com a mão levantada aí também. Pode participar também, Rafael. Acho que não dá para participar agora. Se dá para participar agora, Andressa. Tá dando para me ouvir? Assim, viu? Dentro desse trem que o Diego falou sobre jogos e tudo mais, e também do que os meninos falaram sobre o GeoGebra, tem uma parte lá dentro que é de frações. Aí lá tem tanto coisinhas de representação quanto joguinhos também. Eu até peguei um aqui, é simplesinho, mas poxa, é legal. Vou colocar o link aqui, peraí. Tranquilo. E eu acho que é uma boa ferramenta para trabalhar isso no ensino remoto, né? Às vezes até dividir os alunos em grupos no Meet ou no Teams para eles conseguirem tipo, discutir entre si
as soluções que eles têm para os problemas, para os jogos, para ter essa interação que o Diego falou também, que eu concordo muito com ele, que deve fazer muita falta conseguir conversar com os amigos, ter o grupinho e tudo mais, não só ficar olhando para a tela, olhando e sem ter, não participar ativamente, sabe? Eu gostei muito dessa colocação e concordo muito com ele. E aí eu vi essa parte de relações no GeoGebra, achei muito legal de compartilhar também. Não, achei massa também, tô brincando com o negócio aqui, achei muito bacana. Eu vou te mostrar outra aqui que eu achei muito legal também, peraí. Esse aqui dá pra botar os meninos nesses grupos que eu tô falando, separado, e ver como é que eles fazem. Eu achei muito legal isso também. Andresa, muito legal isso que você está compartilhando e me faz muito legal mesmo. Que a gente tem muitos recursos na internet, Sim. né? E sim, estamos numa situação que a gente não tem muita escolha, né? Ou o ensino é por meio de computador, né? Da internet, ou não faz, né? Daí o grande desafio que a gente tem é a falta de acesso, né? Mas quando existe o acesso, existem recursos pela internet, né? Por exemplo, esse que a Andresa está mostrando aqui para a gente. Vídeos, né? Eu passei para vocês aqueles da professora Petrina, da sala de aula invertida. E assim, quando eu pedi para cada grupo buscar vídeos, né? Que tratam do assunto, é exatamente para mostrar isso, né? Que existem recursos, existe essa possibilidade na internet para a gente inserir na sala de aula. A gente não precisa sempre deixar o professor unicamente responsável por expor a matéria, né? Ele pode usar o que já existe disponível na internet. Sim, tem até uma pergunta no grupo, eu não sei agora se foi o 2 ou 1, mas eu respondi também. Tem essa questão, né? Muitos alunos ainda não são acostumados com esse tipo de ensino, né? No computador tem que ter uma certa disciplina, mas ao mesmo tempo que tem pontos ruins, né? Pessoas não têm acesso e tudo, a gente tem os pontos positivos que são todos esses materiais que a gente tem disponível na internet que são muito interativos também. Então, tem um ponto ruim e tem um ponto bom, né? Como tudo na vida. Vocês já imaginaram como estaríamos hoje sem a internet, com a pandemia? Sem aula, praticamente. Sem nada, né? Sem nada. Sem nada. Né? Pessoal, não sei se o Rafael conseguiu voltar aí, mas eu acho muito bacana. Não sei se alguém tem algum comentário. Gostei muito da sua participação, viu, Andressa? Adorei esses joguinhos aqui. E só a gente espera que tenha ficado claro que a gente quis expor aí, a gente entendeu os artigos. Espero que vocês tenham gostado da apresentação aqui. E espero que a gente tenha conseguido construir um diálogo bacana aí, onde a gente consegue entender um pouco sobre essas dificuldades, que são os desafios que existem no ensino de números racionais, viu? O Rafael, para conseguir falar, gente, ele abaixou a mão, eu não sei se... Estão me ouvindo? Sim. Não, meu computador deu uma bugada aqui, desligou. Não, mas eu só ia fazer um relato de experiência mesmo, né? O Diego falou sobre jogos. Eu dei aula, eu tô no residência pedagógica, e aí eu e um colega lá, nós dividimos uma aula, e assim, é assustador, né, dar aula no remoto, porque você só vê os quadradinhos lá e ninguém fala nada, é muito triste. E aí o meu colega teve a ideia de fazer um Kahoot, né, que é também uma plataforma de jogos, né, e ele é mais voltado assim para aquela competitividade, né, entre os alunos que os meninos gostam. E assim, foi interessante, não tinha nada a ver com números racionais, não, mas é só o que eu quis comentar. Que chamou eles, né? Eles usaram bastante o chat, falando, nossa, tá difícil, não sei, tem o tempo para a gente responder, tá complicado, mas assim, foi
o máximo de interação que eu tive com eles nesse período, porque eles estão cansados, né? O ensino remoto é muito cansativo e principalmente, né, no estado, né, que é no escola estadual, assim, eles estavam assim atolados com os PETs, né, que são lá as apostilas que o governo manda, então é bem difícil realmente trazer eles, né? Já é difícil em sala de aula, ainda mais no remoto. Mas era isso que eu queria falar. Mas alguém tem algum comentário? Geral, levantando a mão, pode. A discussão aqui por mim, igual a gente estava na passada, né, Jussara? Eu gosto dessas discussões aqui. E falando, né? O André, sua mão tá levantada, não sei se é da última vez. Da vez que você falou dos jogos, ou se você levantou de novo. Ah, é da última, desculpa. Tudo bem. Agora. Tá. Queria pegar um gancho no que o Rafael falou sobre os jogos. Pera aí. Que agora eu. Ah, lembrei. Então, no artigo, deixa eu voltar aqui, fala uma parte sobre isso de puxar a atenção do aluno, de como o aluno vai participar. E eu acho legal essa competitividade, porque eu acho que isso motiva o aluno, porque para o aluno no ensino até presencial ou no remoto, tem que ter uma motivação para o aluno querer aprender. Eu acho que esse desafio de, tipo, um jogo, independente de qual tipo seja, o aluno quer ganhar. E ao mesmo tempo que ele quer ganhar, ele quer resolver aquele problema. Ou seja, ele quer interpretar aquele problema de várias formas, só que ele quer achar uma forma melhor e mais eficaz de resolver o problema. E eu acho que isso entra muito no último slide que estava sobre aprendizagem matemática através da resolução de problemas. Eu acho que com esses jogos, essa competição, eu acho que o aluno meio que se esforça mais, tenta aprender mais, entre aspas, né? Porque ele quer ganhar, só que ao mesmo tempo que ele quer ganhar, ele não percebe, mas ele tá meio que forçando mais o cérebro. E era só isso mesmo, tipo assim, um gancho nisso, que eu acho que essa competitividade é uma das formas de resolução de problemas. Porque entra na discussão, tipo assim, eu fiz desse jeito. Esse jeito que eu fiz é melhor, é mais rápido. E mais isso mesmo, que eu acho que é legal. Pode, Sara, por favor. Kate, eu comentei lá no fórum, não lembro qual mais, né? Sobre isso, né? Da gente conectar, de chamar a atenção dos alunos, né? A gente parte do pressuposto de que o aluno nunca está interessado. Será por quê, né? E aí, ao mesmo tempo, na primeira aula que a gente trabalhou com números racionais, eu falei, né, da origem dos números racionais a partir da necessidade de fazer medidas, de fazer comparações, né? Ou seja, de uma necessidade social. E aí, agora a gente fica querendo buscar atividades que façam sentido para o aluno, que façam conexão com a vida dele. E aí eu coloquei essa pergunta lá no fórum: que momento ou por que os números racionais se descolaram da realidade? Porque foi na realidade, no cotidiano, que eles nasceram, né? E a gente fica tendo que buscar fazer malabarismos para atrair a atenção dos alunos para esse assunto. Tem algum elo aí perdido nesse meio do caminho, né? E o exemplo que o Rafael trouxe, no ensino remoto, né, de usar essa plataforma de fazer perguntas, né? Eu não entendi direito, mas eu vi que teve uma interação maior ali dos alunos, né? E a gente pode, bom, se teve essa interação maior dos alunos, por que não colocar, no nosso caso, por exemplo,
vídeos sobre números racionais nessa plataforma e fazer perguntas. Ser humano é curioso, gente. Quando a gente coloca questões para aguçar a curiosidade, a coisa acontece. Olha os 2 videozinhos, que dois aplicativos que a Andresa colocou aqui para a gente, já chamou a minha curiosidade. Sabe? Então, vamos diversificar a nossa aula, vamos fazer coisas que tenham conexão com a vida dos alunos. Lembrei aqui de um outro caso. A gente tem discutido muito, por causa da pandemia, frações, números racionais. Né? A porcentagem, como que tá aumentando e diminuindo diariamente, né? O número de casos, o número de mortos, a ocupação de leitos, a taxa de transmissão, a eficiência da vacina. Não sei se vocês chegaram a ver a confusão que as pessoas fazem para entender o 48%, o 90%, não sei o quê. Aquilo ali é número racional trabalhando como operador, né? Que foi uma das personalidades que a Kionoshiki e a Levato discutiram. Então, assim, a vida está cheia de uso de números racionais. A gente não precisa ficar inventando malabarismos, né, como as aberrações que o Bigode falou lá no artigo dele, para ensinar esse assunto. Basta olhar ao redor, basta olhar para a nossa vida, por quanto de fração que é usada, por quanto de número racional que é usado. Gente, vamos botar o pé no chão, o pé na sociedade. Sabe, gente, se a gente entra na escola e olha assim, um monte de aluno desinteressado, vou fazer palhaçada para ele interessar pela minha aula, e você deixa de olhar para a vida desse aluno. Olha para a vida dele, olha o que ele assiste, olha, tem um monte de fake news usando números para enganar as pessoas. Traz fake news para a sala de aula, vamos discutir fake news para saber como que os alunos interpretam aquilo ali. Tá? Então, o meu recado era esse. Não precisa fazer malabarismo para ensinar matemática, gente. A matemática é usada na vida, traz o assunto da vida para a sala de aula e discute com os alunos. E ali, para eles entenderem uma fake news, para eles entenderem como que calcula a eficácia de uma vacina, eles vão ter que aprender uma matemática. Mas não aprender a matemática por si só. Eles vão ter que aprender para interpretar a matemática sendo usada na vida deles. E se a gente não faz isso, a gente está deixando de... ou melhor, a gente está contribuindo ou deixando de contribuir, não sei, para que ele se permaneça excluído na sociedade, porque eles não sabem interpretar uma informação matemática. Sabe, me preocupa esse discurso de vocês, assim, o aluno não está interessado, vou fazer alguma coisa engraçada, vou fazer alguma coisa diferente. Traz assunto da vida, gente, para dentro de sala de aula. É o mínimo. Vamos interpretar matematicamente isso ali. Era isso o recado. Alguém tem mais algum comentário? Não, é só agradecer a professora pelo recado, porque é um recado assim. Baita um recado. Como diz o pessoal, né, é um tapa na cara, né? Que a gente tem que tomar para a gente poder aprender. Uhum. E a gente tá num curso, só falando, né? A gente está num curso de licenciatura justamente para isso, para a gente aprender e levar isso para frente. Eu sempre falo assim, nas disciplinas, que a gente tem que deixar de ser um professor reprodutor. Porque o que tem muito é professor reprodutor. Pega aquela receitinha e passa para frente. Não, tem que diferenciar, tem que saber diferenciar. Levar a coisa da vida do aluno para a sala de aula, porque ele entende melhor, entendeu? Eu sempre pego isso como exemplo, que minha esposa, que é socióloga, eu já falei para a professora, ela sempre me traz essas questões. Tem uma vez que ela falou o seguinte, que o pessoal questionou, assim, só contextualizando, tá? Que o pessoal questionou a Anitta sobre as músicas dela, entendeu? Aí ela falou o seguinte: gente, para que eu vou fazer uma música falando de um cruzeiro, de não sei o quê, se o meu público nem sabe o que é um cruzeiro? De que adianta isso? Se eu não sei, se não é minha vivência, não é a vivência do meu público. Então, se eu trazer uma coisa que é do meu público, eles vão entender melhor o recado. A mesma coisa na matemática. Não adianta eu querer ensinar, por exemplo, as coisas vamos supor, a gente falou de pizza, por exemplo.
com um sushi, sendo que o menino nem sabe o que é um sushi. Entendeu? Teve um exemplo mais ou menos disso quando eu estava dando aula para o 7º ano, que no livro tava uma historinha, era para aprender porcentagem, né? Aí falava, 30% da vegetação do Brasil é cerrado, 25% Mata Atlântica e por aí, né? E assim, aí eu li o texto com os meninos, né? Eu simplesmente li. Tipo, a dúvida dos meninos era, o que é Mata Atlântica? Entende? Tipo assim, porque às vezes tipo assim, se traz exemplos do cotidiano dele, talvez ele absorve melhor. Se eu simplesmente ler, falar a porcentagem para ele, eu estou reproduzindo uma informação que para eles talvez vai ficar aquela coisa, como a professora disse, desinteressante, e a gente vai reclamar, poxa, os alunos não se interessam. Entendeu? Então, eu acho que essa questão de levar coisas da vida, levar coisas é muito importante mesmo. É um recado muito bem anotado aqui que eu anotei da professora, que é uma coisa que a gente tem que levar mesmo. Viu? Obrigado, viu, professora? Agora, eu lembrei aqui de Paulo Freire na sua fala, Gilbert, porque é importante, sim, discutir a realidade do aluno, trazer o que ele... ler o mundo, né? Como diz Paulo Freire. Mas é importante também transcender esse mundo, porque senão a gente está condenando a pessoa a entender só aquele mundo dela. Sim. A gente tem que sempre expandir além daquele mundo, né? Mas às vezes você começando no mundo dele, cria uma investigação maior para expandir. Exatamente. Começa no mundo. Começa no mundo tentar dele. Interpretar. Exatamente. Tentar interpretar e trazer fatos de acordo com o mundo do aluno. É uma coisa que a gente vive falando também. E uma curiosidade para ver fora do mundo dele, entendeu? Exato. Como fazer se encontrar. Mas é isso, gente. Eu vejo professores, futuros professores, assim, super preocupados em cumprir um cronograma, de pegar o que está previsto, não sei o quê, e deixa de discutir a matemática usada na vida dos alunos. Isso, para mim, é uma contradição enorme. Porque se você ficar no quadro, na frente do quadro, ou na frente do computador, expondo a matéria, você não está falando nada para o aluno, você está perdendo seu tempo. Leia um jornal, pega uma fake news e põe para os alunos. Vamos discutir isso aqui. Justo. Você acredita nisso? Né? O que essa notícia está dizendo para a gente? Como é que a matemática é usada aqui? Confere essas contas. Né? Como é que é essa interpretação? Enfim, gente, o mundo está cheio de material interessante para a gente trabalhar na aula de matemática. Para de inventar moda. Certo. Grupo, mais alguma coisa? Não, gente, tranquilo por hoje. A gente queria mais provocar uma discussão mesmo. Acho que deu para a gente conversar bastante. Foi bastante assunto. Tá por aí mesmo. Valeu, gente. Obrigada. Gabriel, você interrompe a gravação, por favor? Claro. Para fechar, para salvar.